os nossos padres, Padre Renato, Padre Matias, poder estar também com vocês. E como sempre, nessa visita que procuro fazer semestralmente, pedir as orações de todos. Então, pelo Instituto, por todos os seus sacerdotes também, seminaristas, particularmente pelo nosso distrito da América Latina e, claro, pelos padres que estão aqui na Arquidiocese de São Paulo e que mais diretamente cuidam da alma de cada um de vocês. Gostaria também de relembrar para a Sagrada Comunhão aquilo que a Igreja pede, então que seja batizado, católico, sem mistura de outras práticas, religiões, que se esteja em estado de graça, sem pecado mortal na consciência, jejum de pelo menos 1 hora e decentemente vestido. Os caros católicos, São João, no prólogo do seu Evangelho, nos diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e que Deus era o Verbo. Nós poderíamos dizer igualmente que no princípio era a caridade, e que a caridade estava em Deus, e que Deus era a caridade. E de fato, em sua epístola, o mesmo São João nos diz: Deus caritas est, Deus é caridade. A caridade de Deus, caros católicos, se exprime de modo perfeito no Sagrado Coração de Jesus. O Sagrado Coração de Jesus, que é o símbolo, a imagem da caridade de nosso Senhor Jesus Cristo, homem e Deus. Como estamos, então, ainda no início do mês de junho, mês dedicado ao Sagrado Coração, convém tratarmos ainda um pouco dele, do Sagrado Coração e da devoção a ele. Consideremos então, meus caros católicos, primeiramente a dupla caridade que se encontra no coração de Jesus. A caridade primeira e que domina o Sacratíssimo Coração de Jesus é a caridade para com Deus, é o amor a Deus. Nem poderia ser diferente. A caridade tem uma ordem e ela começa por Deus. O Sagrado Coração de Jesus é então de uma caridade infinita para com Deus, em primeiro lugar. Caridade que esse coração sacratíssimo manifesta claramente no Evangelho. Quando Nosso Senhor diz, por exemplo, que veio fazer unicamente a vontade do Pai e não a sua própria. Quando mesmo em sua agonia mortal no Jardim das Oliveiras, o Salvador deixa claro o amor que está presente em seu sacratíssimo coração, que se faça a vontade do Pai e não a sua própria. Como vemos então, caros católicos, a caridade perfeita no coração de nosso Senhor Jesus Cristo se exprime, se manifesta precisamente na conformidade com a vontade de Deus. E mais do que em uma conformidade, podemos falar de uma verdadeira uniformidade. Amar a Deus é fazer a vontade dele em todas as coisas. Amar a Deus é fazer a nossa vontade conforme ou mesmo uniforme com a vontade de Deus. Assim era o Sagrado Coração de Jesus e é, ainda hoje no céu, claro, perfeitamente uniforme com a vontade divina. No Sagrado Coração de Jesus, na sua inteligência, na sua vontade, nos seus sentimentos, na sua memória, na sua imaginação, não havia nada
absolutamente nada que destoasse, ainda que minimamente, da vontade perfeita de Deus. É esse amor a Deus, essa uniformidade plena com a vontade do Pai, que faz do coração de Jesus o abismo de todas as virtudes, como rezamos na sublime ladainha do Sagrado Coração de Jesus. A uniformidade com a vontade de Deus é a fonte de perfeição de todas as outras virtudes, orientadas assim a Deus. Portanto, caros católicos, a primeira coisa que devemos considerar no Sagrado Coração de Jesus é a sua caridade para com Deus, a uniformidade com a vontade de Deus. Uniformidade que se mostra de modo ainda mais claro e perfeito nas tribulações, nas perseguições, nos sofrimentos, nas humilhações, nas calúnias. É assim então que na sua paixão e morte sobre a cruz, que Cristo mostra de modo ainda mais perfeito a sua caridade, quer dizer, o seu amor para com o Pai. A primeira caridade no coração de Jesus, a caridade para com Deus Pai. E a outra caridade presente no Sagrado Coração de Jesus, para os católicos, é a caridade para com os homens, é a caridade para conosco, pobres pecadores. O Sagrado Coração de Jesus é a imagem de todo o bem que Deus quer para nós, de todo o bem que já fez por nós e de todo o bem que continua a nos fazer a cada momento. Esse amor do Sagrado Coração de Jesus pelos homens decorre de seu amor por Deus. Ele nos ama porque ama a Deus. E nos ama então buscando o nosso bem supremo, que é a nossa santificação e então a nossa salvação. Devemos parar, os caros católicos, e pensar realmente em tudo aquilo que Deus fez e faz por nós. Começando, inclusive, com a criação. Deus poderia simplesmente não ter criado nada e não lhe faria falta, diferença, mas criou Adão e Eva, nossos primeiros pais, e tendo eles se revoltado contra Deus com o pecado original, prometeu-lhes o Salvador. Governou toda a história antiga da humanidade, preparando os homens para a vinda do Salvador. Em particular, formando para si um povo, o povo judeu, e mantendo nesse povo a verdadeira fé, a verdadeira doutrina sobre Deus, a verdadeira religião, apesar das muitas infidelidades do povo eleito. Eis que o Verbo vem então ao mundo e faz-se homem. Nasce em Belém de uma jovem virgem, vem ao mundo para sofrer, para nos ensinar a verdade, para morrer por nós e nos salvar. Funda a Igreja Católica, institui os sacramentos, em particular a Eucaristia, a confissão, institui a Santa Missa. Quantos tesouros nosso Senhor Jesus Cristo nos dá. Seu coração, meus caros católicos, se inclina somente a isso, a glória de Deus e a nossa santificação e salvação. E devemos parar e pensar também em nossas vidas e ver todo o bem que Deus nos fez e continua a fazer pessoalmente. Mas é preciso ver esse bem não somente nas facilidades, nas alegrias, na prosperidade, nas consolações. É preciso ver o bem que Deus nos faz e quer nos fazer também nas tribulações, nos sofrimentos, nas injustiças que padecemos. Enfim, é preciso ver também o amor do Sagrado Coração de Jesus nas cruzes. Devemos ver o amor do Sagrado Coração de Jesus
na cruz que ele, na sua sabedoria e bondade, esculpiu para que cada um de nós carregasse. Devemos então ver o amor de Deus também nas cruzes, caros católicos, em que Ele deseja tão ardentemente que nos unamos aos seus sofrimentos, que completemos em nós a sua paixão, que expiemos os nossos pecados, que avancemos no amor a Ele em todas as virtudes. O Sagrado Coração de Jesus deve ser por nós profundamente venerado. Devemos procurar imitá-lo no seu amor para com Deus. Devemos buscar a uniformidade com a vontade de Deus em todas as coisas, como dissemos, principalmente nas cruzes, que são um tesouro de santidade e de virtudes. Devemos buscar imitar o Sagrado Coração também em seu amor pelos homens. Devemos desejar ardentemente, claro, a nossa salvação, mas também a do nosso próximo, e agir de maneira ordenada dentro de nosso estado de vida para isso, para a salvação e santificação também do nosso próximo. Devemos considerar o amor infinito do Sagrado Coração de Jesus para conosco, a fim de responder com amor completo a Ele. Devemos considerar o amor do Sagrado Coração de Jesus para conosco e nos decidir a amá-lo inteiramente, de uma vez por todas, com decisão firmíssima, abandonando os nossos pecados mortais, combatendo vigorosamente também os veniais, procurando corrigir nossas imperfeições, deixando de lado a tibieza, a mornidão digna de ser vomitada por Deus, a nossa preguiça espiritual. Devemos deixar, caros católicos, como recitamos na intronização do Sagrado Coração de Jesus nas casas, devemos deixar o espírito mundano amaldiçoado por nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos nos decidir a fazer a vontade de Deus em todas as coisas, procurando ter constância, generosidade sem respeitos humanos. Procurar fazer seriamente do nosso coração um espelho do Sagrado Coração de Jesus, repleto do amor a Deus, do amor pelo próximo, genuíno e repleto de todas as virtudes. Um espelho do coração de Jesus incendiado pelo fogo do amor divino, incendiado pelo fogo do amor à verdade, incendiado pelo fogo do amor ao bem. E tudo isso, meus caros católicos, não de maneira vaga, um amor vago, não, mas de maneira, ao contrário, bem concreta em nossa vida, procurando praticar as virtudes em cada passo de nossa vida, até mesmo com um certo plano de quais defeitos atacar primeiro, de quais virtudes buscar primeiro, algo concreto, como diz São Pedro Julião Eymar, procurar combater em uma frente específica do campo de batalha e não querer combater vagamente em toda ela. Ficar vagamente no amor a Deus, sem travar um combate concreto em nossa alma contra os vícios e pelas virtudes, é se enganar. A esse coração sacratíssimo de Jesus, caros católicos, devemos o culto de latria, quer dizer, um culto de adoração, devido, claro, somente a Deus. Devemos esse culto de adoração ao Sagrado Coração de Jesus, em virtude da união substancial que existe entre a humanidade de Cristo e o Verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. O coração de Jesus está unido substancialmente ao Verbo de Deus, como tão bem rezamos na ladainha do Sagrado Coração de Jesus. Devemos adorar o Sagrado Coração de Jesus. E devemos adorá-lo também porque é esse símbolo tão perfeito da caridade para com Deus e para com os homens.
O culto tributado ao Sagrado Coração de Jesus é o culto tributado ao amor divino e humano do Verbo encarnado. Os caros católicos, devemos ter em alta conta a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Não é mais uma devoção possível, não é uma devoção facultativa, não. É uma devoção, ao final das contas, necessária para todo católico. Essa devoção, que é muitas vezes despojada de sua mais profunda eficácia, porque se torna uma devoção muito sentimental, ou muito natural, ou mesmo naturalista. Ao contrário, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus deve ser uma devoção profundamente sobrenatural e não deve ser uma devoção meramente afetiva, deve ser uma devoção efetiva, que nos leva a amar Deus, que nos leva a amar nosso Senhor com toda a nossa mente, com todas as nossas forças, com todo o nosso ser e de maneira bem concreta, como já mencionamos. Reconhecer o amor divino e humano de Jesus Cristo por nós, cultuar esse amor de Jesus Cristo por nós, é elemento básico e essencial de nossa santa religião. Sem isso não pode haver cristianismo. E esse reconhecimento do amor do Verbo encarnado por nós, esse culto do amor de Jesus Cristo por nós se faz de modo perfeito com o culto, com a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Só podemos então recomendar e insistir para que todos tenham uma verdadeira e profunda devoção ao Sagrado Coração de Jesus. E em particular devemos insistir e recomendar aos homens que às vezes tendem a achar que a devoção ao Sagrado Coração é mais para as mulheres, ou que ela de alguma forma traduz certa fraqueza. Mas ao contrário, espelhar o coração de Jesus em nosso próprio coração exige grande força e grande virilidade. Colocar em nosso coração, com a graça de nosso Senhor, colocar em nosso coração a uniformidade com a vontade de Deus, o amor pelos sofrimentos e contrariedades, colocar em nosso coração todas as virtudes, entre elas a mansidão e a humildade, tudo isso exige uma grande força. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus, caros católicos, é a devoção daqueles violentos que querem arrebatar o céu pela força, como nos diz nosso Senhor. Pela força da caridade ardente, pela força de todas as virtudes. O coração de nosso Senhor Jesus Cristo é o coração mais forte que já esteve nesse mundo. Dessa forma, caros católicos, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, bem compreendida e bem praticada, é a arma necessária para os nossos tempos. É o que dizia e repetia com frequência o Papa Pio XII, em sua excelente encíclica sobre o Sagrado Coração, 100 anos depois da promulgação da festa do Sagrado Coração de Jesus para a Igreja inteira. Então, em sua encíclica sobre o Sagrado Coração, essa encíclica chamada Aurietis Aquas, ele diz, o Papa Pio XII, à vista de tantos